Fim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre carga constante, ou integrador. O integrador é um circuito usando operacional que serve para carregar um capacitor de forma constante. Vamos ver como esse tipo de circuito pode ser útil em temporizador e gerador de onda triangular ou dente de serra. A palavra integrador significa aquele que integra, isto é, executa a operação de cálculo chamada integral. Como a integral não é uma operação estudada no segundo grau no Brasil, vamos tentar explicar de forma simplificada. A forma comum de carregar um capacitor é no circuito RC, como mostra a figura. Neste circuito, a fonte de alimentação é uma bateria, e o tempo de carga depende do valor do capacitor e da resistência em série. A tensão do capacitor em função do tempo segue uma função exponencial complexa, o que torna complicado criar circuitos temporizadores. Mas existe uma outra forma de carregar um capacitor. Para chegar a esta outra forma, você deve partir da equação básica do capacitor. A corrente no capacitor é igual ao valor da capacitância multiplicada pela variação da tensão dividido pela variação do tempo. Se a corrente for constante, então você pode chegar à equação da tensão de carga do capacitor em função da variação do tempo linearizada. Esta é a equação do integrador. Sempre lembrando que esta equação só vale se a corrente for constante. Mas onde podemos comprar uma fonte de corrente? Não se compra, se faz com um operacional. O circuito é mostrado na figura. Vamos ver como esse circuito funciona? Primeiro de tudo, você deve observar que este circuito é um circuito com realimentação negativa. Tem um componente ligado entre a saída e a entrada menos do operacional. Então, podemos aplicar a teoria do zero virtual, que diz que a tensão entre as entradas mais e menos do operacional é zero. E a corrente nas entradas mais e menos também é zero. Tudo é zero? Sim, por isto zero virtual, pois só no operacional que você encontra esta raridade. Tensão e corrente zero entre dois pontos do mesmo circuito. No circuito da figura, a corrente na resistência R1 depende apenas do circuito de entrada e é dada por corrente é igual à tensão da bateria dividido por R1. Substituindo os valores, corrente é igual a 15 volts dividido por 15 kΩ, que é igual a 1 mA. Esta corrente circula da bateria passando pela resistência R1 e chegando no operacional tem dois caminhos: entrar na entrada menos do operacional ou seguir em direção ao capacitor. Mas aí entra o zero virtual. A corrente na entrada é zero, não circula a corrente na entrada do operacional. Logo, toda a corrente segue no caminho do capacitor. O capacitor passa a carregar com uma corrente constante igual a 1 mA, seguindo a equação do integrador. Então, a mágica acontece. Veja o circuito sendo simulado no Proteus. A chave para o terra serve apenas para descarregar o capacitor. A mágica acontece quando ela é ligada para cima. A linha em amarelo está mostrando a tensão de carga do capacitor na saída do operacional. No osciloscópio da figura, a linha em vermelho está mostrando a tensão da fonte de 15 volts sendo ligada. Vejam como usar a equação do integrador para calcular a variação de tempo para uma variação de tensão de carga no capacitor conhecida. Neste caso, a tensão varia de 0 a 15 volts.
Variação do tempo é igual à capacitância dividida pela corrente constante multiplicada pela variação da tensão. Substituindo os valores, substituindo as unidades por potência de 10, dividindo 1 por 1, fazendo a operação da potência de 10 do numerador pela potência de 10 do denominador, multiplicando pelo 15 da tensão, temos o resultado: 15 vezes 10 a menos 3 segundos, ou 15 milissegundos. Olhando a escala de tempo do osciloscópio, vocês podem confirmar o tempo de 15 milissegundos para a tensão alcançar 15 volts. Por que a curva da tensão do capacitor é negativa? Boa pergunta. A tensão na saída é negativa porque este é um circuito inversor. O integrador é o coração do circuito gerador de onda triangular. Nesse tutorial, vocês viram como funciona o circuito integrador usando operacional. No próximo tutorial, você verá como esse circuito será usado para gerar o sinal de onda triangular. Até lá! Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. Não esqueça de clicar no sininho das notificações. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF, veja o link na descrição do vídeo. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado!